bem? Sejam bem-vindos à aula de hoje. Para iniciar a aula de hoje, eu escolhi um pensamento do dia bem bacana que combina com o gênero textual que nós vamos estudar, que é o gênero informativo, o gênero notícia. Mas antes, vamos lá. Pensamento do dia. Você nunca sai perdendo quando ganha conhecimento. Acho que tanto nós professores, né, como alunos, os colegas de vocês, ou já falaram essa frase ou já ouviram. Quando faz uma atividade, aí que a atividade não é para ponta, é perguntar, eu fiz de besta, eu fiz para nada, eu vou ganhar o quê com essa atividade? Eu vou ganhar o quê com esse trabalho? Vocês sempre perguntam, não, o que é que vocês vão ganhar? E essa frase, ela vai resumir isso, né, que nunca você sai perdendo quando você ganha conhecimento. Gente, conhecimento é poder. Você chega num lugar, você sabe conversar sobre um assunto que você conhece, as pessoas vão te admirar por isso. Então, durante sua vida escolar, você vai ter a oportunidade de construir muitos conhecimentos. Agora, cabe a você fazer a pergunta: eu estou aproveitando essa oportunidade de ganhar conhecimentos? O que é que eu estou fazendo para ganhar conhecimentos? Nós sabemos que nem todo mundo tem facilidade para aprender certas matérias. Tem muitos alunos que falam que eu não consigo aprender português de jeito nenhum. Mas tem duas situações. Tem alunos que não conseguem aprender, que têm dificuldade e que não estudam, que não leem, que não vão atrás, que não pedem ajuda. Dessa forma, nunca vão melhorar. E a gente tem aqueles que têm dificuldades, mas que sempre estão perguntando, sempre estão pedindo ajuda, sempre estão tirando dúvidas. Então, aquilo que você tem dificuldade é o que você mais vai precisar se dedicar, entendeu? E nunca você sai perdendo, né? Quando você ganha conhecimento. Gente, o conhecimento é aquilo que ninguém pode te tirar. Digamos, sofrer um assalto, levarem tudo. A única coisa que não vão poder levar é o seu conhecimento sobre aquilo, sobre aquela determinada informação, tá bom? Então, é assim que nós iniciamos a aula de hoje, com essa reflexão. Nós vamos estudar hoje texto informativo, um gênero, né, que tem a função de informar as pessoas, que é o gênero notícia. Vamos começar, pessoal, com a seguinte frase. Um dia perguntaram a um jornalista, o que é uma notícia? Pois bem, disse ele, quando o cão morde o homem não é notícia, mas quando o homem morde um cão, eis a notícia. Não sei se vocês conseguiram compreender nesse trocadilho, essa piada que ele quis passar com a resposta. Ele quis dizer que a notícia vai ser como se fosse um fato importante. Um cão morder uma pessoa, por mais que a gente não veja com tanta frequência, é algo como se fosse comum. Agora, uma pessoa morder um cão é algo que surpreende. Então, isso que surpreende é criado, né, a notícia através desse fato novo, né, que causou a surpresa. Vamos lá. A notícia consiste num texto informativo curto, que relata fatos verdadeiros de uma forma objetiva e impessoal, um acontecimento real e atual de interesse geral. Gente, onde é que nós vamos ver mais notícias, né? A gente tem os telejornais, das emissoras, dos canais. Nós podemos ter acesso às notícias através da internet, podemos ter acesso à notícia através do jornal impresso, né, que ele já não se é encontrado com tanta frequência. Muitas pessoas não têm o hábito de comprar jornais, mas os que têm, a gente tem acesso às informações, às notícias através deles, tá bom? Então, quais são as características desse gênero textual? Primeiro, é um texto informativo curto, relata fatos verdadeiros, ou seja, se tiver uma produção textual, você pode criar, pode inventar, pode colocar fatos imaginários? Não, jamais. Somente fatos verdadeiros. De forma objetiva e impessoal, ou seja, objetiva, você não pode ficar enfeitando muito, falando muito sobre essas coisas. Tem que ser bem objetivo, bem direto. E o que é impessoal? Não colocar sua opinião, o que você acha sobre o fato. Você está apenas relatando algo que aconteceu, tá certo? Novamente,
um acontecimento real, atual e de interesse geral. Ou seja, para você escolher uma temática para elaborar uma notícia, não pode ser só sobre algo do seu interesse, porque senão as pessoas não vão querer ler. Tem que ser sobre algo de interesse da maioria das pessoas, do seu público, ok? Vamos lá, seguindo aqui. Primeiro, estrutura da notícia. Uma notícia bem estruturada deve ser constituída por 3 blocos. Gente, o que é a estrutura da notícia? É tudo que tem que ter num texto para ele ser considerado uma notícia. Se você escreve um texto e não tiver esses 3 aspectos, não vai ser uma notícia. Sinto muito. Quais são esses 3 blocos? Nós temos o título, o lead, gente, não lê lead, não, é lead, e o corpo do texto, tá bom? Vamos ver agora a característica de cada um. O título tem por objetivo cativar o leitor para a leitura da notícia. Ou seja, tem que ser, né, algo que cative, que chame a atenção do leitor. Então, aquilo tem que ser uma frase bem convidativa, bem cativante para o leitor. Poxa, eu estou interessado sobre isso, eu vou querer ler. Segundo, o lead é a parte inicial, corresponde a um parágrafo, responde às perguntas que a generalidade das pessoas colocam quando quer se informar de um determinado assunto. Então, gente, nós vamos ter o lead, ele também é conhecido como bigode do texto. É um parágrafo curtinho que ele fica logo abaixo do título, né, da manchete, e também ele vai responder aquelas perguntas bem rápidas, onde foi, que hora foi, quando foi, mas de forma bem resumida, não vai explicar muito, porque essa parte da explicação vai estar no terceiro bloco, que é o bloco do corpo do texto. Então, o corpo da notícia é o desenvolvimento do texto, deverá explicar por que razão se deu o acontecimento e descrever como ocorreram os fatos. Então, a gente tem aqui essa pirâmide invertida, que é como se fosse, gente, como fazer uma receita. Se você segue essa receita aqui, não tem como você errar no seu texto. Primeiro, o título, depois o lead. O que é que tem que ter no lead? As perguntas, essas 4 perguntinhas aí que eu coloquei. O quem, o que, onde e quando. Quem participa desse fato? O que aconteceu? Onde aconteceu? Quando aconteceu? Nós temos o como e o porquê. Só que aqui a gente separa. O como e o porquê já faz parte do corpo da notícia, tá certo? Então, essas perguntas têm que sempre estar respondidas nos textos de vocês, tá certo? Características da linguagem da notícia. Tia, como é que eu tenho que escrever uma notícia? É mais difícil? É mais fácil? Então, vamos ver aqui algumas características. Primeiro, a linguagem a utilizar deverá respeitar os seguintes princípios. Ser escrito do assunto mais importante para o menos importante. Ser clara, simples e acessível, objetiva, com uma única interpretação. Usar frases tipo declarativas e curtas. Recorrer ao verbo e ao nome, evitando adjetivos. Gente, por que eu coloquei aqui evitando adjetivos? Porque adjetivo eu vou estar colocando minha opinião. Quando eu falo, por exemplo, o vereador ajudou a construir uma rua. Agora, quando eu falo assim, o excelente vereador que nós temos ajudou a construir a rua. Gente, excelente já vai ser uma opinião pessoal. Já acabei de falar uma redundância, mas já vai ser uma opinião essa frase. Então, o que é que acontece? Nós temos que colocar, não pode ter opiniões. A notícia é um gênero que participa da impessoalidade, tá bom? Apresentar os fatos, não emitindo qualquer opinião pessoal, nível de linguagem recorrente. Gente, a opinião pessoal é que a gente tem uma redundância, vício de linguagem. A opinião, obviamente, ela é pessoal, não tem como a gente ter uma opinião que não seja, né, que seja de outra pessoa. Enfim, Mafalda pensa numa notícia ambiental. Repara nos seguintes exemplos. Pirataria informática aumenta em Portugal.
Gente, o que é que nós temos aqui? Eu trouxe essa notícia porque nós vamos observar aqui agora cada aspecto desse texto, né? Se realmente ele está seguindo a estrutura. Pirataria informática aumenta em Portugal. Esse é o nosso título. O lead, ele tem que responder, né, aquelas perguntinhas importantes. Os crimes informáticos, incluindo cópia de software protegido, roubos de passwords e códigos de cartões de crédito, aumentaram 10% em Portugal no último ano. Disse ontem a Lusa Baltazar Rodrigues, da Divisão do Combate ao Crime Informático da Polícia Judiciária. Então aqui eu já respondi várias perguntas. O como e o porquê, né, a gente vai responder agora, no corpo da notícia. Como é que isso aconteceu? Por quê? Um inspetor referiu que Portugal, como qualquer país ocidentalizado, está na crise da onda relativamente a esse tipo de criminalidade, sendo que todos os tipos de ilícitos informáticos verificados no EUA, nos Estados Unidos, né, Europa e a América Latina também são praticados em territórios nacional, embora a criminalidade da alta tecnologia seja considerada uma novidade. Dados estatísticos indicam um crescimento acentuado em Portugal, onde tem forte expressão a cópia ilegal de software protegido e o acesso ilegítimo. Quanto ao roubo dos códigos de cartões de crédito, aquele responsável admitiu que muitos dos casos são praticados por cidadãos estrangeiros que atuam em território português. Aqui a gente tem, né, não vou fazer a leitura, vou só identificar com vocês aqui as estruturas. Então, nessa notícia a gente já tem alguns elementos a mais, só que eles não são obrigatórios, tá bom? Primeiro, a gente tem aqui esse antitítulo, né? É como se fosse uma classificação daquela parte específica do jornal. A gente tem o título, Juventus afasta real do prolongamento. A gente tem aqui o subtítulo, a gente tem um lead e isso tudo o corpo da notícia. Lembrando que o corpo da notícia tem que ser o quê? A parte maior do texto. O lead é um parágrafo. O corpo da notícia está entre 2 e 3, mas pode ser só 2, de acordo com a quantidade das opiniões, tá bom? Aqui, gente, tem as perguntas, né, principais que não podem faltar no seu texto. Não esqueça, senão seu texto vai estar incompleto. Quais são as perguntas? Já falei anteriormente, mas vamos só frisar mais um pouco. O porquê, quando, onde, o que, como e quem. Então, jamais pode esquecer desses elementos, tá? Gente, aqui coloquei um exercício para nós fazermos, tá? Qual é esse exercício? Você vai pesquisar nos jornais, pequenas notícias, onde possa identificar 3 blocos essenciais. Então, como é que você vai fazer? Você vai pegar jornais impressos. Ah, tia, eu não tenho jornais impressos. Pode ser revistas também, tá bom? Aí você vai recortar essa notícia. 3, tem que ser no mínimo 3 notícias, tá? Jornais ou revistas. Tia, eu não tenho nem jornal e nem revista. O que é que você pode fazer? Imprime do computador, mas não pode deixar de entregar atividade. Então, vai fazer o quê? Pesquisar 3 notícias, vai colar no caderno e enviar pelo Classroom. No caderno você tem que identificar onde é que está o título, qual é o lead e qual é o corpo da notícia, tá bom? Então, não pode esquecer de fazer essa atividade, tá certo? Então, gente, nossa aula estamos encerrando por aqui, tá bom? Não esqueçam as atividades. Tchau, qualquer dúvida, podem procurar no Classroom.